parte. Irmãos, quis o Senhor que nesta manhã estivéssemos aqui para falar desse tema, o poder da oração intercessória. Eu esqueci de colocar ali que a igreja segue caminhando, né? Segue caminhando, intercedendo, orando e crendo no poder da oração, nesse instrumento que o Senhor deixou para nós e nos ensinou a fazer. Mas existem algumas particularidades que nós queremos hoje aqui conversar com os irmãos a respeito disso. E quis Deus também que o presbítero Augusto, quando eu vi o tema dele ontem, ele vai falar sobre a oração de Jonas. Então, Deus está sinalizando para nós alguma coisa no que diz respeito à oração. Nós temos trabalhado também esse tema nas quarta-feiras, quando estamos aqui com a palavra, na escola dominical, nas terça-feira, e estamos pedindo ao Senhor, como falamos lá no início, no culto da virada, que este ano seja o ano que a igreja busque a santificação e a consagração, que se aproxime mais de Deus, e que as turbulências e as tribulações do tempo presente sejam uma mola impulsora, que vai te impulsionar para próximo de Deus, para bem pertinho de Deus, e não fazer com que, por algum motivo, você relaxe a guarda, murmure e vai culpar Deus de algumas coisas e se afasta de Deus. Então, nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas, e eu sei que Ele está bem pertinho do seu povo e atento às nossas necessidades. E é baseado nesse personagem que passou por tribulações tremendas e que o Senhor o agraciou e que ele foi o instrumento de Deus para interceder por alguém, é que nós vamos hoje conversar a respeito desse tema de oração intercessória. Abra sua palavra, a palavra de Deus, lá em Jó 42, versículo 8. Jó 42, versículo 8. Jó 42, versículo 8. Nos fala assim a palavra de Deus: agora peguem 7 novilhos e 7 carneiros, e vão até o meu servo Jó, e ofereçam holocausto a favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a intercessão dele, para que eu não os trate segundo a falta de juízo de vocês, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. A minha tradução é um pouco diferente da dos irmãos, mas creio que vocês chegaram ao objetivo que queremos falar nesta manhã. O meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a intercessão dele. O meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a intercessão dele. Feche seus olhos. Graças te damos, Senhor, porque estamos na tua casa neste domingo. O Senhor ouviu as nossas orações, orações de intercessões, de um para com o outro, e é por isso que nós estamos de volta à tua casa. É por isso que o Senhor tem nos curado, não somente, Deus, da doença da pandemia, mas tem nos curado de outros, Deus, outras doenças, enfermidades, que circula, Deus, à nossa volta. Tem também cuidado de nós, Deus, naquilo que diz respeito à violência urbana, às tragédias humanas, Deus. Oh, Deus, se pararmos para pensar um pouquinho de como o Senhor tem ouvido as nossas orações, nós estaríamos a manhã inteira, Deus, pontuando todos os itens que o Senhor tem colaborado conosco, para não sermos sucumbidos, Deus, pelos problemas, pelas aflições, tribulações que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. Por isso nós somos gratos ao Senhor, e continue abençoando o teu povo, dando saúde ao teu povo, dando, Deus, o que é necessário para a nossa existência, e trazendo ele de volta à tua casa, Deus, porque eu creio que a cura plena, oh Deus, a bênção plena, ela se completa quando chegamos diante do Senhor e na casa do Senhor. Se recusarmos o retorno à tua casa, Deus, com certeza estaremos sendo levados à nossa própria sorte, porque o Senhor é um Deus que ama a tua casa, que se faz presente na tua casa e opera milagres, Deus, poderosos neste lugar. E é daqui que emana toda a sorte de bênção para o teu povo, porque o próprio Senhor Jesus, o teu Filho amado, caminhando por aqui, olhou para a casa do Senhor, para o templo, e diz: a minha casa será chamada casa de oração. Então aqui, Deus,
é o centro do clamor, da perfeita adoração, aonde o teu povo se junta, Deus, e ali, Deus, em comum acordo, clama, e havendo, Deus, este acordo entre nós, os céus também se fecham em acordo com o teu povo e com a tua igreja, e responde à oração. Ó Senhor, nós queremos que o Senhor opere maravilhas, e faça do teu povo um povo agraciado, que a felicidade continue rondando os nossos lares e a nossa vida, para que o povo, os povos, Deus, possam olhar para nós e verificar que somos felizes. E a razão da nossa felicidade não é porque, Deus, estamos sobrevivendo a este mundo, mas a razão da nossa felicidade é que nós temos um Deus que está conosco em todo o tempo da nossa existência. Agora fala conosco, ó Deus, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Oração, o poder da oração intercessória, ou seja, nós vamos trazer um outro exemplo de oração intercessória, que para que os irmãos possam perceber a importância dessa atitude da igreja, da atitude de cada um de nós, quando temos em nossa mente um alvo de oração, ou uma pessoa, uma situação, algo que nos preocupa e que nós ali também temos uma resposta, é quando colocamos aquela situação diante do Senhor. Você pode orar por uma pessoa, você pode orar por uma situação, e assim nós vamos intercedendo uns para com os outros e para que possamos receber a bênção de Deus e quem sabe aqueles objetivos de oração sejam alcançados. Primeiro, nós vamos ver o próprio Senhor Jesus, antes dali de ser tomados pelos seus algozes, lá em João 17, fazia a sua maior oração escrita na palavra de Deus. A sua maior oração, a oração sacerdotal. E quando você começa a ler a oração sacerdotal do Senhor Jesus, você vai ver que é uma oração de intercessão. Uma oração de intercessão pelos discípulos que estavam ali presentes com ele, aqueles que estavam caminhando com ele naquele presente momento. E se você chegar lá no versículo 20, você vai perceber que o Senhor Jesus já está intercedendo por mim e por você no tempo presente. E que já está intercedendo por aqueles que virão pós a nossa estadia na face da terra. O próprio Senhor Jesus assume esta responsabilidade de deixar esse exemplo de um intercessor pleno, convicto, sabendo que nós precisamos exercitar esta ferramenta dia após dia. O próprio Cristo fez isso. Antes de deixar este mundo, antes de subir à cruz, ele se prostra diante de Deus e intercede por nós. Quando nós vemos ele caminhar mais um pouquinho agora, já em poder ali dos pregos da cruz, já com a coroa de espinho cravada em sua cabeça, já sangrando, já transpassado pela lança, já provado do vinagre, ele olha para os seus algozes e agora torna evidente, claro, para toda a humanidade, para nós também, que naquele momento ele intercede por aqueles que estavam ali o crucificando. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele olha para os soldados, ele olha para Pilatos, ele olha para aquela multidão que gritou, crucifica-o, crucifica-o, e falou com Deus, intercedeu. Manda as suas frases da cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. Não obstante a isso, também ele faz ali aquele momento, um momento de intercessão muito particular, muito privado, com ele, com o discípulo e com a sua mãe. Ele olha para a sua mãe e olha para o discípulo João e diz assim: mulher, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. Ou seja, um cuida do outro, intercedendo. A necessidade da intercessão é algo que nós precisamos perceber e aplicar a cada momento da nossa vida e da nossa existência. Também nós vamos ver uma multidão de pessoas lá no Velho Testamento clamando e intercedendo a favor do povo, mas em particular naquele momento intercedendo com jejum e oração para a rainha Ester, para que ela pudesse chegar diante do rei e ser bem recebida por rei, aceita pelo rei, para que ela pudesse ali ponderar a verdadeira história que estava por trás do povo, a verdadeira vontade de uma execução de um povo inocente. O povo jejuava e orava para que Deus pudesse dar
ali as condições necessárias a Esther para que ela pudesse interceder junto ao rei em favor do povo. Uma multidão, um povo inteiro, intercedendo por uma pessoa, para que esta pessoa pudesse interceder por uma multidão inteira, por um povo inteiro. Nós vamos vendo na palavra de Deus muitos momentos da necessidade da oração e da intercessão. Orar em prol de alguém ou por uma situação vem das Escrituras, vem de uma prática que nós precisamos cada vez mais assumir. E quando nós olhamos para o texto, para o livro de Jó, nós vamos também ver esta prática e vamos ver esse pedido de Deus, vamos dizer assim, essa iniciativa do próprio Deus de conduzir homens diante de um servo do Senhor para que este servo possa interceder por eles, e somente esta oração, essa intercessão seria ouvida por Deus e aquelas pessoas seriam perdoadas por Deus. E este homem era Jó. E antes de entrar nesse mérito da oração intercessória de Jó, eu quero considerar alguns pontos principais do livro de Jó. Primeiro, que se você não leu ainda o livro de Jó, o desafio é você chegar em casa hoje, ali 30, 40 minutos, leia o livro de Jó. Se você não conseguiu hoje, amanhã, pare um momento nesta semana, leia os 42 textos, capítulos do livro de Jó. É um livro poético, mas intrigante, complexo, mas extremamente necessário para a nossa vida, para a nossa dinâmica de vida cristã nos dias de hoje. E nós vamos ver que este livro, o livro de Jó, quando nós olhamos o primeiro e o segundo capítulo, nós vamos ver algo muito interessante. Nós vamos ver lá a reunião de Deus com os seus filhos. E eu creio particularmente que os filhos de Deus aí são os anjos. E eu creio que o local desta reunião é o céu. E é neste contexto que se apresenta diante de Deus e os filhos de Deus, Satanás. Ele ali aparece lá. E Deus começa um diálogo com ele. E ele diz a Deus que ele estava vindo de rodear a terra. E creio que ele estava rodeando a terra, procurando alguém para devorar, procurando alguém para destruir. E creio, dentro de uma percepção da soberania de Deus, percebendo as limitações de Satanás, ele com certeza ele chega diante do Senhor, para quem sabe dali recebesse do Senhor uma autorização para perseguir alguém e destruir alguém, ou quem sabe difamar alguém diante de Deus e colocar à prova alguém que aqui na terra vivia uma vida ilibada diante de Deus e dos homens. Interessante, quando Satanás fala com o Senhor Deus, ali no primeiro capítulo, nós vamos ver isso também no segundo capítulo, que estava caminhando pela terra, ali, rodeando a terra, o próprio Senhor Deus faz uma apresentação de um homem, entre toda a humanidade, apenas um homem. Deus fala assim: conhece o meu servo Jó? E não somente isto que Deus fala, Deus dá a vida pregressa de Jó, dá um relatório da vida de Jó, dá o currículo de Jó a Satanás, apresenta com louvor Jó a Satanás. O próprio Deus faz isso. Quando nós olhamos o primeiro capítulo, antes mesmo da tentação, antes mesmo das mazelas, das tribulações provocadas por Satanás e permitida por Deus na vida de Jó, no segundo capítulo nós vamos ver a mesma narrativa, mas aí com uma confirmação de Deus: homem íntegro, reto, temente a Deus, e que não desviou do mal, não murmurou contra mim, embora você tenha forçado isso, Satanás. Deus amplia um pouquinho mais a sua apresentação e o seu diálogo com Satanás, apresentando Jó com louvor. Apresentando Jó com louvor. Então Deus dá esse relatório. Deus fala com Satanás: Jó é íntegro. Ou seja, o que é integridade? É aquilo que você é dentro de casa. Reto. Está perfeito. Conservado. Não muda. Não está estragado. Está íntegro, não foi violado, está perfeito diante de Deus. É o que você é dentro de casa. Reto é aquilo que você é fora de casa. É como você vive fora de casa. Como você trata o próximo,
como você anda, o que você fala, seus gestos. É o que a sua manifestação externa, fora de casa. E quando o Senhor Deus o apresenta também como temente a Deus, nós podemos pegar essa própria definição na palavra de Deus. O homem que é temente a Deus, ele exercita o princípio da sabedoria, que é o temor a Deus. Então nós vamos ver que aonde você olhar para a vida de Jó, para a existência de Jó, você não vai pegar nele alguma coisa que o desabone, que venha fazer com que ele seja uma referência ruim aqui na terra e ainda assim diante da visão celestial para com sua vida. O homem íntegro, reto, que desviava do mal, temente a Deus acima de qualquer suspeita. E eu quero dizer que este testemunho é dado pelo próprio Deus, que conhece a intimidade de cada um de nós, que conhece o interior do nosso coração. Antes mesmo que a palavra chegue à minha boca, Deus já sabe, Deus conhece. E Deus o apresenta desta forma àquele que é completamente contrário a este perfil, que é Satanás. Olha que coisa interessante, né? E quando nós olhamos para a nossa história, aqui no século XVI, nós vamos ver o grande reformador Martim Lutero falar algo muito interessante a respeito de Satanás, que é bem claro e visível aqui na questão de Jó. Lutero fala algo assim, que Satanás é como um cachorrinho nas mãos de Deus, perceba isso, é como um cachorrinho nas mãos de Deus, ele é limitado pela coleira. Se Deus der mais corda à coleira, ele vai, se puxa, ele volta. Ele está dentro do limite da coleira. Quem tem as mãos dessa coleira, quem tem essa coleira nas mãos, é Deus. Lutero compara Satanás assim em relação a Deus. E eu creio também dessa forma. Porque Satanás é um anjo decaído, que também foi uma criatura criada pelo próprio Deus. Então, por onde nós olharmos, nós vamos ver no mundo visível pessoas extremamente limitadas diante de Deus. E quando você olha para o mundo espiritual também, você vai ver da mesma forma pessoas limitadas e que Deus tem o perfeito controle e autoridade sobre cada um deles. Isso para nós, como povo de Deus, precisa bater como um extremo conforto. Se nós andarmos verdadeiramente nas mãos do Senhor e conforme a vontade do Senhor, não temos o que temer. Mesmo que seja permitidas tribulações, e tribulações horrendas, como veio para a vida de Jó, nós seremos alcançados com a graça e com a misericórdia de Deus no tempo devido. Porque Deus tem o perfeito controle de todas as coisas, inclusive o controle perfeito de Satanás. Não é à toa que o Senhor Deus, lá no capítulo 2, chega para Satanás e fala assim, volta lá, já que você quer pele por pele com osso, pode fazer o que você quiser, mas olha, vem cá, deixa eu te falar no seu ouvidinho, não tire a vida dele. E foi o que aconteceu, literalmente isso. Porque se você pegar o primeiro capítulo, quando Deus dá a liberdade a Satanás de trazer as tribulações mais terríveis sobre a vida de Jó, você vai ver que numa cacetada só, num dia só, tá, irmão? Isso não foi meses, semana, anos, século, não. Num dia só, ele perdeu toda a sua riqueza. Num dia só, ele perdeu todos os seus filhos. 10 filhos. Num dia só. E ele termina esse capítulo dizendo assim, Deus me deu, Deus tirou. E ele diz também mais, nu eu vim para este mundo, nu também voltarei. Mas Deus tem o controle de todas as coisas. E nada ele murmurou contra Deus. E você fica imaginando essa situação, dele ainda cônscio de todas as coisas, num dia só, ouvir um relatório de só desastre na sua vida. Roubaram os gados, jumentos, os camelos, muitos servos morreram, apenas um sobrevivia para trazer a notícia. E ainda o dia não acabou, chega a notícia derradeira. Veio um vento forte do deserto, soprou nas paredes da casa,
do primogênito, onde estavam reunidos seus filhos, e as paredes caíram sobre eles, e ninguém sobreviveu, só eu, para te contar essa notícia. Ele rasga a roupa, vai ao pó, mas não murmura e não peca contra Deus. Só no primeiro capítulo nós vamos ver isso, num dia só. Num dia só. Vendo que isso não foi suficiente, ele volta lá à reunião dos santos com Deus, e ali volta de novo, permissão de Deus, e agora vai tocar na sua saúde, no seu corpo. Pele e osso, onde as costelas rasgavam a sua pele, aonde um câncer maligno tomou o seu corpo com bolhas, com dores, com um sofrimento inimaginável para nós, a ponto dele pegar lá uma peça qualquer de barro e pocar assim as bolhas e coçar para tentar aliviar a sua dor, o seu sofrimento. Creio que nessa ânsia de aliviar a sua dor e o seu sofrimento, cicatrizes ficaram formadas no seu corpo. E nós também percebemos que não somente o que era visível era terrível, mas também o seu odor era algo que ninguém conseguia ficar perto. Era o homem apodrecido vivo. O homem que os seus amigos, quando chegaram diante dele, não o reconheceram, de tão prejudicado pelas ações malignas no seu corpo, por tão característica a violência maligna sobre ele, mas em tudo ele permaneceu fiel a Deus, a ponto da pessoa mais íntima, mais próxima, vê-lo naquela situação e considerando ainda e vendo ele ainda reto, íntegro e temente a Deus, lançá-lo uma faca no seu coração, mas que esta faca errou o alvo, porque ele responde: tu falas como uma louca, como uma maluca. Se Deus me deu bem, também não poderia me dar o mal? A sua própria esposa. Ou seja, o homem que por onde você pudesse cercar, por onde que você pudesse ver, ele estava firmado em Deus. E diante de toda essa estrutura, o que precede esse ataque fulminante de Satanás, aonde o seu êxito não chegou ao final, porque Deus assim não permitiu, nós vamos ver também um homem íntegro, reto, que orava, que intercedia, que sacrificava em favor dos seus filhos. O homem que em todo momento permanecia diante de Deus. Mas chega o momento dele estar diante dos seus amigos. E quando nós olhamos esse pequeno trecho da palavra de Deus, que é o versículo 8 de Jó 42, quando diz: o Senhor, o próprio Deus falando aos seus amigos, agora peguem 7 novilhos e 7 carneiros e vão até o meu servo Jó. Deu o endereço, até Jó. E ofereçam holocausto em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a intercessão dele, para que eu não os trate segundo a falta de juízo de vocês, porque vocês não falaram ao meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó. Então Deus está fazendo uma comparação. Jó permaneceu firme, sem murmurar. Vocês estavam com perfeita saúde, gozando de todos os prazeres da terra, não tinha nada o que fazer, foram até o meu servo Jó com injúrias, com calúnia, com difamação, tentando levantar uma teologia, ali estavam brincando com a teologia, como se eles percebessem pelos seus próprios olhos que todas as coisas ruins, todas as calamidades que porventura viessem sobre uma pessoa, é porque ele tinha pecado em algum momento ou praticado algumas transgressões. E naquele momento ele estava sendo punido por Deus porque ele errou. E aqueles 3 amigos estavam assim doidinhos da Silva, para ouvir da boca de Jó uma confissão que pudesse justificar tamanha punição da parte de Deus para com a sua vida, segundo aqueles 3 homens. Foram capazes de julgar Jó de adúltero, foram capazes de julgar Jó como homem que não tinha piedade, que explorava os pobres e as viúvas, homem que não era justo diante da sociedade.
E aí eles foram pegando todo um acervo de pecados que poderiam ser pertinentes a Jó, e como se hoje algumas pessoas pegam algumas revelações e lançam como metralhadora para atingir alguém, assim eles pegaram inúmeros pecados e lançaram sobre Jó, para que em algum momento Jó falasse: foi esse pecado que eu tive. Eu errei dessa forma, você tem razão. Mas em todas aquelas acusações, Jó sempre se defendia dizendo: eu não pequei, eu não cometi isso, pelo contrário, fui justo. Eu era sensível às necessidades das pessoas. Eu não adulterei, nem o meu pensamento isto aconteceu. A defesa de Jó vinha a todo e qualquer momento diante deles. Essa era a parte pela qual ele estava sendo ali acusado, e foi pelo mesmo motivo que o Senhor o levou a Jó, para que Jó intercedesse por ele. Nós olhamos aqui, irmãos, e percebemos algo interessante quando falamos de oração intercessória. A primeira coisa que nós podemos tirar da oração intercessória é que a oração intercessória é uma mão dupla, ela vai e volta. Ela tem o objetivo de atingir o alvo que você quer abençoar, e desta mesma forma ela volta para você. Mas como ela volta para você em bênção? É quando o seu coração está isento de qualquer, vamos dizer assim, maldade para com o próximo. Onde o seu coração está livre, onde o seu coração está pronto para perdoar. Fique imaginando essa situação de Jó, quando aqueles 3 irmãozinhos chegam diante dele e falam assim: Jó, dá para orar por mim? E de repente, no pensamento e no coração de Jó, ali começasse a aparecer todas as acusações que ele recebeu daqueles amigos. Mas as acusações que aqueles amigos fizeram a Jó já não faziam mais parte da vida e do coração do Jó, ele já não guardava isso no coração. Ele já tinha perdoado, já estava livre daquilo. Por isso que ele era um homem reto, íntegro e temente a Deus. Isso me traz uma verdade quando eu penso em oração intercessória, e quando eu quero alcançar alguém para que Deus o abençoe, e quem sabe Deus também volte para mim com bênção, como era o caso de Jó, e ele estava precisando ter a sua vida restaurada, nós vamos ver daqui a pouquinho. Nós precisamos olhar para o nosso coração e ver se nós temos alguma mágoa com alguém. Ver se aquela pessoa que pediu oração neste momento te causou algum mal na vida e você já o perdoou. Mesmo que você não chegou diante dele e falou assim: eu te perdoo pelo que você fez por mim, mas diante de Deus você já falou: Senhor, esta pessoa já me fez muito mal, mas tu sabes que eu já o perdoei e já tirei esse problema do meu coração. Isso era tão perfeito, tão nítido no coração de Jó, que o próprio Deus dá o endereço aos seus amigos para ir até Jó, e a oração de Jó, somente a oração de Jó, seria ouvida aquela intercessão por Deus, ninguém mais. Porque Deus sabia que no coração de Jó não existia mais nenhuma amargura, mágoa, ressentimento, nenhuma pureza, nenhuma poeira de tentar dar o troco a alguém que lhe fez algum mal. Então o que é que nós aprendemos? Se eu quero orar por alguém, e se quero receber a bênção porque eu estou intercedendo por alguém, eu primeiro preciso olhar para dentro do meu coração. Eu preciso voltar àquele ensino do Novo Testamento, quando diz que primeiro eu tenho que enxergar a poeira, a trave do meu coração, dos meus olhos, aquela trave que faz o bloqueio, para depois conseguir, quem sabe, ver a poeira, o cisco no olho do outro, que muitas vezes é contrário. Nós olhamos para dentro de nós mesmos e nos achamos perfeitos, santos, puros, imaculados, mas Deus sabe a verdade do nosso coração. Deus sabe a realidade do nosso coração. E talvez essa primeira situação que nós percebemos que não existia no coração de Jó, e se existir no nosso coração no momento de oração, ou durante a nossa existência de oração, muitas vezes nós podemos dizer: por que que Deus não responde? Por que que Deus está demorando tanto se manifestar? Eu oro, eu falo com Deus e nada acontece. Eu estou orando pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus irmãos, por alguma outra pessoa, por alguma situação. Eu estou orando até pelos meus próprios problemas e nada acontece. Olha de novo para a sua vida.
Vê se dentro de casa nós estamos nos comportando como o Jó se comportava, como uma pessoa íntegra diante dos seus filhos, diante da sua esposa. O que era dentro de casa, ele era fora de casa. Olha para os nossos pensamentos, para as nossas atitudes, para os nossos gestos. O que falamos, o que pensamos, como temos agido. Nessa época de política, e antes de você pensar qualquer coisa, espere para me falar. A Bíblia diz e nos orienta que nós devemos orar por todas as autoridades, e toda autoridade é constituída exclusivamente por Deus. Ponto, acabou. Até Satanás. Até Satanás. Embora sendo o cachorrinho nas mãos de Deus, a autoridade dele é constituída por Deus. Acabou. Diante de algumas situações. Mas muitas vezes esquecemos que nós temos que também projetar para cima dessas pessoas que deixam de favorecer os mais necessitados e de fazer uma política mais justa para a sociedade, e começamos a colocar no nosso coração os pontos de ódio, de contenda, colocamos no nosso coração um sentimento contrário, ao invés de nós nos submetermos somente à vontade de Deus, que é amar, perdoar e interceder. Aí, quem sabe, Deus vai trazer aquela resposta que nós queremos. Mas se eu oro, intercedo, com algum mal no meu coração, por aquela pessoa, por aquela situação, esquece, irmãos. Nós vamos sangrar o joelho, mas não vamos ver a resposta de Deus. Enquanto nós não nos libertarmos de toda mágoa, amargura, contenda, guerra, batalha, contra as pessoas que estão sob autoridade sobre nós. Não estou dizendo concordar, eu estou dizendo amar e perdoar e interceder. Porque enquanto eu orar e interceder com mágoas e sem condições de perdoar, eu não posso orar e interceder, porque são palavras jogadas ao vento. A palavra de Deus nos orienta que a única autoridade que nós não podemos orar para que ela se transforme em irmão nosso é a autoridade de Satanás e seus demônios. Esses, esquece. Não ore, não interceda por eles. Embora existe uma pessoa no Rio de Janeiro pregando essa verdade, que Satanás, se nós intercedermos, ele vai se converter. E tem enchido a igreja. Quando o pastor Marcos voltar aqui, ele te conta essa história direitinho. Acredite, tem enchido templos com isso, com esse discurso, com esta fala profética. Acredite nisso. Agora, todo ser humano decaído, lá da origem de Adão e Eva, carece de nós, o nosso perdão e a nossa intercessão, para que Deus se manifeste. Se Deus vai operar, não sei, mas eu sei que quando Ele orar para a minha oração, Ele vai perceber que é uma oração íntegra, uma oração reta, uma oração daquele que teme ao Senhor e tem se desviado do mal. É uma prática que nós temos que ter a todo e qualquer momento da nossa vida. Quando vocês estiverem orando por alguém, quando eu estiver orando por alguém, eu preciso primeiro orar por mim mesmo. Sonda o meu coração. Há algo mal aqui, Senhor? Retira, livra deste mal, para que quando eu vier a orar, a resposta venha. Eu não sei se você fica perturbado, eu fico muito perturbado. E às vezes fico me perguntando a Deus e a mim mesmo, quando nós olhamos o que Tiago fala, muito pode a oração do justo. E às vezes eu fico me perguntando, Senhor, cadê o justo? Porque o que nós temos orado, irmãos, como nós temos falado com Deus, esta igreja é prova de como temos buscado a oração nesses dias. Não só no templo, incentivado as orações em casa. E Deus permanece em silêncio. Nós estamos muitas vezes na mesma angústia de Jó. Na mesma angústia de Jó. Jó, por 16 vezes, perguntou a Deus, por quê? Deus permaneceu em silêncio.
sendo ele justo, reto e temente a Deus. Por 16 vezes. É pouco? Por 34 vezes ele faz a queixa, ele se queixa a Deus. Deus completamente em silêncio. Não explica, não fala, não diz nada a Jó. De repente, do nada, Deus, sem explicar nada, sem justificar nada a Jó, Deus aparece num diálogo com Jó, lhe dando 70 perguntas retóricas, para que Jó pudesse responder. Sabe o que Jó responde no final? Bem sei que tudo podes. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que maravilhosas demais que para mim, coisas que eu não conhecia. O que Jó não conhecia? Por exemplo, Deus fez uma pergunta: Jó, quem era o meu conselheiro quando eu criei todas as coisas? Quando eu fiz o céu, a terra? Jó, por um acaso você estava ali comigo quando eu fiz o limite dos mares para não avançar sobre a terra? Perguntinha fácil de Deus para Jó, para ele responder. 70 perguntas. E Jó responde dessa forma: na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. A resposta dele vai mais longe, assim: disseste, escute, porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. Aí próprio Jó responde: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu estou te enxergando bem, como tu és, Deus. E sabe o que ele faz no versículo 6? Aquele homem que Deus disse para Satanás: íntegro, reto, desviava do mal, temente a Deus, ele fala assim: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Este homem cai em arrependimento de todos os pecados. Ele abomina a si mesmo. Ele abomina a si mesmo. Fala assim: eu não mereço tamanho Deus, e eu não mereço tantas coisas. Ou seja, o que está acontecendo comigo veio da vontade do Senhor e pronto. Não há o porquês. Esquece as minhas queixas. Não tenho mais como queixar diante do Senhor. Tu és Deus. Falei de coisas que eu não conhecia, coisas maravilhosas demais para mim. E ele vai para o pó, ele vai para o arrependimento. Quando nós olhamos os amigos de Jó chegando até Jó, nós vamos perceber que ele vai encontrar um homem perfeitamente arrependido dos seus pecados, cônscio dos seus erros. Por mais que nós podemos considerar ele íntegro, reto e temente a Deus, ele se colocava como homem pecador e carente da graça de Deus. É por isso que quando o Senhor fez com que os seus amigos fossem até ele para orar, Deus sabia que a oração viria de um lábios puro, de um coração santo, perfeito, separado exclusivamente para adorar e servir ao Senhor em todo o tempo da sua vida, mesmo vivendo tempos de extrema tribulação, como nós narramos no início, de perder filhos, perder a vida financeira, perder a própria saúde e ainda ser acusado de pecado e de erros que não cometeu. Jó tinha tudo para ser um homem extremamente amargurado de alma, que talvez nós não iríamos suportar de ficar um minuto perto dele, mas não. Era um homem que tinha sua alma pronta para estar diante de Deus em gratidão e arrependimento. Este é o homem que intercede pelos amigos. Este é o homem que se apresenta, é apresentado por Deus como intercessor exclusivo para aquela demanda. Homens que falaram mal de Deus e falaram mal de Jó, e que agora estavam diante de uma situação de receber o perdão,
apenas se Jó pudesse orar. E Jó ora. Jó vai na presença de Deus, realiza o sacrifício, e Jó ora por eles. O versículo 9 diz isso. Então ele faz, o amigo, Bildade, Zofar, foram e fizeram o que o Senhor lhe havia ordenado. E olha só o finalzinho do versículo 9. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Aquela intercessão foi válida. O objetivo foi alcançado. Aqueles acusadores foram perdoados. Foram aceitos novamente por Deus. Porque a condição que Deus deu a eles é que eles fossem até o meu servo Jó, aquele servo que o próprio Deus tinha apresentado a Satanás e tinha permitido que Satanás o consumisse, não somente, só deixasse somente a sua vida, não o matasse. Aquele homem que era um retrato de alguém que não tinha nada para oferecer, mas tinha dentro de dele a autoridade de Deus, tinha dentro de dele o conhecimento de Deus, tinha dentro dele a aprovação de Deus, o cuidado de Deus. Também volto a observar, diante de um poder da oração intercessória, que a condição de quem ora não é importante para atingir os seus objetivos. A condição que eu falo é a condição externa, a condição física, a condição financeira. Todo servo de Deus, enquanto o Senhor não lhe dar o sono para que ele seja ressuscitado de imediato e viver a eternidade na glória, enquanto houver vida, ele é um instrumento de intercessão para o próximo. Nós não vamos ver Jó lamentando com seus amigos. Olha, eu estou muito mal, eu estou aqui sofrendo horrores, a minha costela fura a minha pele, o meu odor é insuportável. No capítulo 19 ele chega a dizer que só restou a pele dos seus dentes, de tão terrível era a sua situação, bolhas pelo corpo, se coçava com cacos de telha de cerâmica, alguma coisa assim naquela época, para tentar aliviar a sua dor. Este homem, quando chega aqueles 3 amigos diante dele para o sacrifício, ele esquece da sua dor, ele esquece da sua condição de um homem moribundo, tomado por enfermidade, e agora exerce mais uma vez o seu sacerdócio, como ele fazia antes da perseguição de Satanás. Aquilo que ele já tinha prática na sua vida se torna normal mesmo diante da sua situação tão grave, da sua enfermidade. Ele não perde o seu sacerdócio. E é isso que eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Mesmo que estejamos no leito de enfermidade, mesmo que você, sim, claro, deve pedir, meus irmãos, ore por mim, sim, devemos fazer isso constantemente. Mas nunca se esqueça que você também ali pode ser um instrumento de Deus para trazer bênçãos sobre aqueles que chegam até você. E é por isso que muitas pessoas voltam de um leito de enfermidade dizendo assim, eu fui lá para confortar e saí de lá confortado. Porque quando as pessoas veem aquele que está no leito e está plenamente com Cristo, na paz de Cristo, ele, quando você chega, ele não se vê um pobre coitado, um moribundo da vida. Ele se sente como príncipe. Ele se sente como filho de Deus, herdeiro de Deus. E mesmo que esteja com dores no corpo, ele abre a sua boca para abençoar. Ele abre a sua boca para testemunhar do Deus vivo, santo e perfeito. Ele esquece da sua situação e agora se envolve e olha à sua frente pessoas que diante dos seus olhos estão extremamente perfeitas, vão sair dali, vão para casa, vão pegar o seu carro, vão se alimentar, vão passear, vai tirar férias. Ele olha aquelas pessoas carentes e ele é o instrumento de mudar essa carência. É uma diferença grande, enorme, daqueles que ficam, muitas vezes, em situação de murmuração, de pobre coitado, de sofrimento e sofrimento e sofrimento, e fazendo o seu sofrimento para chamar a atenção de alguém, como se alguém pudesse compadecer dele, e fosse ali e fizesse alguma coisa por ele. Não, ele se fica naquela posição de príncipe, porque quando chegou a função dele
de orar, ele orou. E a sua oração foi aceita. E após essa oração, olha o que acontece no versículo 10. Primeiro ele abençoa, então o objetivo primeiro foi alcançado, que o Senhor falou para os seus amigos: vai até o meu servo Jó, e ele vai orar por vocês, e a oração dele eu ouvirei. Eu ouvirei a oração dele. Então vocês já estão abençoados, porque ele orou, ele sacrificou. Mas o texto não esclarece que naquela oração, naquele sacrifício, Jó falou assim: Senhor, olha para mim também. Eu creio que Jó não falou isso, só por um detalhe. Porque ele já tinha essa intimidade com Deus há muito tempo, ele já caminhava com Deus há muito tempo. Deus já tinha falado com ele, Deus já tinha lançado para ele 70 perguntas que ele não soube responder e explicar. Então ele cada vez mais se posicionou numa posição de submissão, de aceitação da soberania de Deus. Como ele fala para sua mulher: se Deus me deu o bem, não poderia também me dar o mal? Ele silencia-se nesta verdade e fica com seu coração calmo diante do Senhor. Mas no momento da sua oração, da sua intercessão, olha o que diz o versículo 10: o Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este o quê? Orou pelos seus amigos. A oração pode ser cura para nós. A oração pode ser a resposta de uma bênção que você está esperando. Quando você percebe que o próximo é infinitamente melhor do que você, mais necessitado de Deus do que você, mesmo que as coisas, as posições estejam invertidas, como no caso de Jó. Quem estava no leito de enfermidade era Jó, mas quando ele ora, não só o alvo de sua intercessão é atingido, mas também a sua vida é restaurada por Deus. Deus ouve e no tempo certo vem e socorre e abençoa, porque Ele percebe que nós temos um amor tremendo para com o próximo e desejamos mesmo que o próximo seja bem sucedido em tudo. Temos alegria nisso, prazer nisso. Quando alguém chega para nós e conta uma bênção, nós glorificamos a Deus. Quando alguém chega para nós e pede: pastor, ora por isso, eu estou precisando dessa bênção, um concurso, um emprego, ou seja uma cura, uma realização pessoal, e nós oramos, intercedemos e aquilo acontece, nós glorificamos a Deus. E pode esperar que a sua bênção também, se já não chegou, vai chegar. Porque a oração intercessória tem uma mão dupla, vai e volta. Se o nosso coração estiver perfeitamente agradável aos olhos de Deus. Se já pedimos ao Senhor que nos limpe de toda amargura, de todos os pensamentos ruins e atitudes, e nos cele diante da obediência fiel aos seus mandamentos, acima de qualquer coisa. Temor a Deus é o princípio da sabedoria. E se tinha algo que Jó dominava perfeitamente em si mesmo, independente da situação, era este temor a Deus, princípio de sabedoria. E a igreja precisa hoje estar alerta a esta verdade entre nós, que há um instrumento de resposta de Deus para aqueles que estamos intercedendo, que precisam ser atingidos pela graça e misericórdia de Deus, mas também um instrumento que silenciosamente volta para nós em bênçãos, que Deus nos atinge com as suas maravilhas, quando percebe que nós temos um coração que ama o próximo e deseja verdadeiramente que Deus o atinja com toda a sorte de bênção. E aqui o Senhor, e o livro de Jó nos apresenta que o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que tinha antes, tudo. E antes de falar desse dobro que o Senhor lhe deu de tudo o que tinha antes, nós vamos perceber que Jó, quando ele ora, quando ele intercede, quando ele demonstra um coração puro diante de Deus e diante dos homens, sem ressentimento nenhum, nós vamos ver que ele está sepultando as intenções malignas sobre a sua vida. Sobre a sua vida. Primeiro nós precisamos voltar lá no primeiro capítulo e no segundo capítulo. A vontade de Satanás, o desejo dele e o que ele pensava a respeito de Jó, é que se tocasse algumas áreas de sua vida, ele iria pecar, ele ia murmurar contra Deus. Então ele percebe que Deus o tinha cercado
de tal forma, o protegido de tal forma e abençoado as suas mãos, que tudo que Jó tocava prosperava. Então ele se tornou o homem mais rico do Oriente, ou seja, o homem mais poderoso de sua época. Traduzindo é isso. O homem mais poderoso. E o que Satanás pensava nessa situação, irmãos? Primeiro, se eu tirar a riqueza dele, ele vai negar. Porque com certeza ele ama mais a sua riqueza do que Deus. E quando tira todos os pertences de Jó, cai por terra a primeira ideia de Satanás. Ele começa a sepultar Satanás em gotas homeopáticas de obediência a Deus, de entendimento a Deus. Jó era riquíssimo, mas o seu dinheiro não estava no coração, estava no bolso. Era homem piedoso. Satanás caiu por terra, que ele não murmurou contra Deus quando perdeu toda a sua riqueza. Ele amava mais a Deus do que a riqueza. Por isso que ele podia orar, e a sua oração trazia resultado. Segunda ideia e desejo de Satanás que ele pensava em relação a Jó. Bom, a família. Se eu tirar a sua família, ele peca, ele erra. Porque nenhum homem pode amar mais a Deus do que a sua família. Ninguém. E ele vai lá num dia só, numa hora só, num momento só, mata os 10 filhos de Jó. Caiu a segunda ideia de Satanás, que Jó amava mais a Deus do que a sua família. Muito mais, infinitamente mais. Aí nós percebemos como que Deus quer o seu coração. Jó chorou, Jó lamentou, Jó amava os seus filhos, zelava pelos seus filhos, sacrificava pelos seus filhos, fazia com que os homens e as meninas tinham perfeito as coisas de igualdade, não tinha diferença nenhuma. Nós vamos ver isso até no final do capítulo 42, que deu herança para as filhas, coisa que não era comum na época. Homem inteiramente justo, mas ele amava mais a Deus do que a sua família, e por isso que ele não pecou. E nós? E nós? Quando Satanás percebeu que riqueza e família não era suficiente para tirar de Jó essa fé, essa integridade, essa retidão e esse temor a Deus, ele volta a Deus e fala assim, pele por pele. Ninguém pode te amar mais do que a si mesmo. Mais uma vez, Jó vai sepultar os pensamentos malignos, a teologia maligna. Ele volta a Jó, um tumor maligno, deixa ele na pele, com um odor terrível, sozinho na terra. Faz com que a sua própria esposa o recrimine da sua retidão, e fala com que ele pudesse ali murmurar contra Deus e morresse logo, de tão era a sua situação. E Jó não peca, Jó não cai. E diante dessa situação, ele percebendo que Jó amava mais a Deus do que a ele mesmo, do que a si mesmo, ele falou, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Ele se cala. E se eu pudesse ir um pouquinho mais além nesta fala, eu poderia dizer também que Jó tinha um amor por Deus tão grande, que quando ele é subjugado pelos seus amigos, ao invés de condenar os seus amigos, ele perdoa os seus amigos e intercede por ele. Ou seja, nada que pudesse Satanás fazer, até usar os amigos para lançar sobre ele falsas mentiras, calúnias, e fazer com que roubasse a paz de Jó e o levasse a um possível pecado, a uma possível murmuração contra Deus, nada deu certo. Nada deu certo. Jó estava perfeitamente entronizado nas mãos de Deus e dali não saiu. Ficou perfeito. Ele não somente é abençoado com tudo aquilo que ele havia perdido, mas também ele detona com a vontade e o interesse maligno. Ele sepulta as vontades do maligno na terra, obedecendo exclusivamente a Deus e amando a Deus acima de todas as coisas. Um homem que não se deu por corrompido ou por vencido.
independente daquilo que Satanás pudesse apresentar diante dele. Não foram coisas fáceis. Eu volto a dizer, tirando a enfermidade jogada em seu próprio corpo, todas as outras mazelas aconteceram em apenas um dia. Em apenas um dia. Aí Deus começa a mudar a sorte de Jó. Olha como Deus trabalha, irmãozinhos. Olha como Deus se apresenta diante de nós. Eu li esse texto, eu não vou nem falar o tanto, porque eu posso mentir no tanto. Mas eu li muitas vezes. Esse capítulo 42 eu li muitas vezes, não poucas vezes. E a partir do verso 10, então, eu fiquei extremamente encafifado e tentando pensar como que Deus trabalhou a restauração de Jó, depois que ele intercedeu pelos seus amigos. Eu quero até abrir o meu coração para a igreja e dizer que eu pensava isso numa forma extremamente, vamos dizer assim, espetacular. Deus fez assim, apareceu 14 mil camelos. Fez assim, apareceu 1000 jumentos. Dobro de tudo. Não é isso? Preste atenção que nós vamos ler. Acompanhe a partir do verso 11. Então, a minha tradução é um pouquinho diferente, é a nova tradução Almeida, mas não vai ser muito diferente da sua, não. Então vieram a ele todos os seus irmãos, veja bem, todos os seus irmãos. Leia o livro de Jó, são 42 versículos. Apenas aqui vai aparecer a palavra que veio todos os seus irmãos. A Bíblia só relata os 3 amigos e Eliú, que chegou lá para fustigar a vida dele. Os irmãos não aparecem. Ninguém aparece. Talvez seja aquele ditado de hoje, né? Se você está ruim, ninguém aparece para... Não, se eu for lá, ele vai pedir dinheiro, vai pedir alguma coisa, então eu vou assumir que eu não quero mesmo ajudar ninguém, não é isso? Então eu sei que o irmão está na pior, não vou parar, não vou lá. Deus endurece o coração dos seus irmãos. Ninguém foi lá. Tipo aquela história de Deus com Faraó. Moisés, vai lá, mas endurecia o coração de Faraó e pronto. Nada dava certo. Com todo o poder e autoridade de Moisés, Deus fala assim, fez a praga? Fez. Então deixa que eu endureça o coração até que ele veja a minha glória. Até que chega lá na 10ª praga. Olha que coisa interessante. Apareceu os irmãos. Vieram todos os irmãos. Todas suas irmãs. Então não pode considerar aqui que esses irmãos seria o povo de Deus que apareceu. Família. Porque irmãos e irmãs estão tudo aí. E todos os que haviam conhecido antes, ó, também mais uma vez vai desaparecendo essa questão que era um povo que apareceu, que Deus levantou e foi lá. Não, ele tinha parentes. Mas também tinha um povo que ficaram sabendo, né? E ali do que aconteceu com eles. E todos que haviam conhecido antes do seu sofrimento. Isso nos leva aqui que durante o sofrimento de Jó, todas essas pessoas estavam cegas, que não perceberam a sua luta. Eu só posso entender desta forma. Deus, de alguma forma, colocou uma cortina neles, como que eles não pudessem perceber que eram pessoas importantes, ou de alguma forma pudesse ajudá-los. Mas no momento da restauração, Deus começa a movimentar pessoas. Isso pode acontecer comigo e com você. Então não ore para intercedendo por alguém que você quer ver as mãos de Deus abençoar, se você não for o mesmo instrumento da bênção. Senhor, abençoa fulano, mas fala para ciclano ir lá, eu não vou. Ele tem irmão, ele tem família, ele tem tudo, está bem. Tem gente lá do lado dele que está bem. Não é isso? Muitas vezes nós falamos isso. Mas de repente Deus, tu está intercedendo por alguém, mas Deus quer que você vá lá e resolva o problema. E Deus vai te abençoar também. Tinha que antes o conhecia. Aí o que acontece? Comeram com ele em sua casa, ele já estava restaurado a doença, tá, irmãos? Comeram com ele. E se condoeram dele e o consolaram por todo o mal que o Senhor tinha enviado sobre ele, e cada um deles, olha aí, cada um deles deu o quê? Quem está aí na sua Bíblia? Cada um deles deu o quê? Dinheiro, grana, vento, bufunfa, carvão, maresia. Faz-me rir. Todos os irmãos e irmãs, todos que o conheciam antes, viu a situação de penumbra dele, já curado, aquele milagre Deus já fez, já restaurou a sua saúde. Eu vou falar por que restaurou a sua saúde, por que eu penso que já estava restaurado. E cada um deles nos deu a entender, eu fiquei me encafifado. Será que ele recebeu um anel ou recebeu mais de um anel? Dá a entender que ele recebeu mais de um anel. Vocês concordam comigo ou não? Ou é um anel só? Eu li isso aí várias vezes, irmãos. Porque se eu levo, pelo menos essa tradução, e cada um
cada um lhe deu o quê? Dinheiro. Então, cada pessoa que foi ali, irmãos e irmãs, e quem conhecia antes, deu uma quantia em dinheiro. E um anel de ouro. O que você entende por isso? Cada um também deu um anel de ouro, uma peça de ouro, alguma coisa de valor na mão dele, certo? Lembra que Satanás, lá no primeiro capítulo, falou que Deus o cercou e tudo que ele fazia prosperava? Que Deus o abençoava? Deus não tirou essa bênção de Jó. Deus poderia fazer assim, ó, e aparecesse os gado, a fortuna, tudo lá de novo. Não podia. Ele é o criador de todas as coisas, irmãos. Se ele fez aparecer um peixe gigante para engolir Jonas, se ele fez o mar abrir, aparecer camelo, aparecer 1000 jumentos, juntas de boi, ele é o criador de todas as coisas. Não, eu creio diferente. Deus usa gente para abençoar gente. Deus prospera gente para que esse que é prosperado por Deus faça o outro prosperar também. E aquelas pessoas sabiam que ele era agraciado por Deus. Então aquela oferta, aquela doação, Deus iria multiplicar e abençoar. E eu acredito que Jó já restaurado, porque não adianta muito dinheiro, muito ouro, se ele não podia sair na rua, se ele não podia comprar nada, se ele não podia administrar nada. Concorda comigo? Então ele já estava restaurado. O milagre que os homens não poderiam fazer, Deus fez. Está curado, repreendido todo o mal. O câncer sumiu. Você está com a sua saúde devolvida. E quando ele começou a pegar aquele dinheiro, pegou os anéis, ele começou, compra um jumento, compra uma junta de boi, compra lá um camelo, e Deus começou, que quando você vai ver, ele vai viver 140 anos a mais. Nós vamos ver isso no finalzinho do texto. E tinha já 2 vezes mais do que tinha antes, que Satanás começou a prová-lo. Até porque, irmãos, se nós continuarmos lendo, o versículo 12 diz assim: o Senhor abençoou o último estado de Jó, mais do que o primeiro, o último estado. Então ele começou a construir esse último estado, Deus abençoando. Então fique calmo, se nós estamos intercedendo por alguém, Deus começa a construir a sua vida agora. E quando você chegar no final, você vai ver como Deus te abençoou, te agraciou, irmãos. É tremendo isso. É que muitas vezes quando nós oramos e intercedemos por alguém ou por alguma coisa para nós mesmos, nós queremos já acordar no outro dia com tudo pronto. E Deus muitas vezes abre uma porta de um empreendimento, abre a porta de um emprego, abre a porta que alguém te favorece, te ajuda, e você está abençoando, e Deus faz com que você seja abençoado, e ali vai construindo a sua vida. Eu creio que muitos irmãos aqui têm um exemplo como esse para dar. Como Deus começou a trazer lá de baixo, e agora o seu último estado está infinitamente melhor do que o primeiro. É o jeito de Deus agir com aqueles que intercedem, com aqueles que amam, com aqueles que vivem no temor de Deus. O tempo de Deus vai se realizando paulatinamente até o fim. E olha como Deus é perfeito em todas as coisas, né? O Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Ele veio a ter, 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas. E aí vem a benção. O projeto de Deus, ele é coerente com tudo. A Bíblia não fala que do nada apareceu 10 filhos, 3 meninas e 7 meninos. Fala não. Fala que ele teve 10 filhos. Colocando dentro de uma ordem natural mínima de 9 meses, no mínimo levou quase 10 anos para ter 10 filhos. Concorda ou não? No mínimo. Mas eu acredito que teve mais para atingir os 10 filhos. Né? A não ser que teve um por ano, né? Tem gente que consegue, né? Até menos de um ano. Eu conheço uma pessoa que teve um e com 9 meses engravidou e veio gêmeos. Então, em menos de um ano, teve 3. De um ano para o outro. Pode ter acontecido com o Jó assim. A Bíblia não fala que ele teve gêmeos. Teve filhos, 7 meninos, do mesmo jeito da primeira. 7 meninos, até isso Deus é perfeito, né? Em dobro, e 3 meninas. Paulatinamente. A vida foi sendo devolvida a ele. Tudo que ele tinha antes. Ele foi tomando posse, foi restaurado, porque era um homem que intercedia, e eu creio que ele permaneceu íntegro, eu creio que ele permaneceu reto, eu creio que ele permaneceu temente a Deus em todas as coisas, e Deus foi agraciando ele. Mas pastor, você acabou de ler que o Deus deu o dobro, mas aí só tem 10 filhos. Cadê os outros 10? Simples.
Quantos filhos de Jó já estavam no céu? Quantos? 10. E quantos chegaram no céu depois? Mais 10. Quantos filhos Jó tem no céu? Quanto? 20. O dobro. Bênção. Então, meus irmãos, vamos ter filho. Vamos dobrar os filhos. Porque dobrando os filhos na terra, se dobra os filhos no céu. Mas, o poder da oração da intercessória. Não é para qualquer um, não, né? Vamos encher o céu. É assim que se enche o céu. Não é verdade? Por causa de um homem íntegro, reto, temente a Deus. E olha só, não obstante a isso, não somente isso, olha o que Deus fez com Jó. Além das suas filhas, e tem esse destaque diferente das primeiras, né? Das primeiras fala que teve 3 filhas e 7 meninos, 3 meninas e pronto. Mas aqui tem um destaque, né? Teve 7 meninos, parabéns meninas. As meninas eram as mais lindas de toda a face da terra. 3 princesas. Deus até aperfeiçoou a beleza delas aqui para a terra, né? Para que não haja nenhum sofrimento. Deus foi justo demais com Jó. O agraciou demais. E ainda, depois disso, Jó viveu mais 140 anos. E viu os seus filhos, os filhos de seus filhos, e até a 4ª geração. E assim Jó morreu, após uma longa velhice. Aquele que estava à beira da morte, aquele que estava nas mãos de Satanás, recebeu de Deus vida em abundância. Porque era um homem que orava, que intercedia, que amava, que perdoava, que temia a Deus, que era reto. E, em todo momento, ele estava de pronto, agradecido a Deus pelo que Deus fez na sua vida. Irmãos e irmãs, eu quero encerrar trazendo a igreja para o seu coração essa necessidade. Vamos nos consagrar, vamos nos santificar, vamos interceder, vamos clamar uns pelos outros. E se esta igreja aqui, pelo número de pessoas que estão aqui, pelo número que nós já vimos que estão aumentando as reuniões de oração aqui, nós concordarmos com as necessidades de um ou de outro, Deus concorda no céu, e esse pacto é feito com a igreja, e isto vai acontecer. Se nós tivermos com o nosso coração íntegro, reto, e se nós estivermos temendo ao Senhor em todo o tempo, algo novo vai acontecer. Os ossos irão ganhar vida, os bancos estarão cheios, a casa de Deus vai receber amanhã o dobro do que tem hoje, se nós concordarmos com isso, se orarmos e vivermos um cristianismo como Deus quer, na obediência de Deus. Mesmo que para isso você tenha que pegar um caco de telha todo dia e marcar o seu corpo com as tribulações que você vem sofrendo, e que essas marcas sejam um memorial vivo, que eu creio que Jó ficou com algumas marcas, cicatrizes do corpo, que quando ele olhava para aquilo, ele falava assim: meu Deus, muito obrigado pelo que o Senhor fez comigo. Que o fazia lembrar da bondade e da misericórdia de Deus para com ele, como Deus foi bom para com ele, em todo o tempo da sua existência. Se nós concordarmos em interceder e viver a vida que Deus deseja, você pode ter certeza que esta igreja terá amanhã o dobro que tem hoje. E que você receberá também o dobro amanhã do que você tem hoje. O último estado de sua vida, da sua existência, você vai contar nas suas mãos, se puder contar, as bênçãos que Deus lhe deu durante a sua existência. E que se confirme diante de nós o que aconteceu com Jó, quando ele já morreu velho, farto de vida, e viu as suas gerações, que teve vida e vida em abundância da parte do Senhor. Que esta igreja tenha vida longa, que você tenha vida longa, para ver o que Deus vai fazer no nosso meio, se nós voltarmos às intercessões, às orações, conforme a vontade de Deus em todo o tempo. Amém?